Bom, a ideia de fazer essa aula, na verdade, é uma aula da pós-graduação, né, em terapias cognitivas, mas que, devido à grande questão, né, hoje em dia, da discussão que nós temos sobre a prática profissional, né, principalmente nas terapias, o auxílio da neuropsicologia. Por quê? Porque cada vez mais um trabalho integrado ele é muito, mas muito importante para a vida profissional. Muito importante. Bom, quando eu falo, logicamente, da neuropsicologia, né, essa aula é sobre distúrbios do neurodesenvolvimento, eu preciso compreender que a neuropsicologia ela consegue dar um subsídio muito forte para a prática profissional. Quando eu digo neuropsicologia, eu estou abrangendo, né, a prática profissional do psicólogo e, logicamente, de outros profissionais também, como os terapeutas ocupacionais, os psicopedagogos. Então, nós temos o quê? Nós temos todo um processo, né, de compreensão, né, da estruturação neuropsicológica do indivíduo. Né? Lembre o seguinte, nós precisamos compreender, e eu acho que a base de tudo é que, inicialmente, o nosso comportamento ele é formado a partir de bases biológicas também. Existem as bases biológicas do comportamento. E isso é inegável. E a partir daí, nós começamos a ver que o desenvolvimento do indivíduo ele parte também de uma individualidade bioquímica. Então, não tem como você compreender o indivíduo se não houver a possibilidade da interação, da estruturação neuro mais a estruturação psicológica do indivíduo como determinante do seu comportamento. Esse é um ponto crucial. O que acontece? Nós precisamos lembrar que houve uma evolução muito grande nos últimos 50 anos. Olhe bem, nos últimos 50 anos, 50, 60 anos. Tá? Por que eu estou colocando que houve uma grande evolução? Porque no primeiro momento, quando você chega antes da década de 50, né, na década, eu acho que 1956, 1957, mais ou menos, eu acho que foi 56, houve um grande congresso para discutir inteligência artificial. Olha só, inteligência artificial. Né? O estudo começa a explodir de uma forma absurda, justamente cada questão da inteligência artificial. Então, na década de 50, houve um congresso sobre ciências cognitivas. Tá? Eu não gosto, e aí eu vou deixar bem claro, eu não gosto do termo ciências cognitivas. Porque não existe ciências da cognição. O que existe é a ciência da cognição. Não é? Não existe ciências, existe ciência cognitiva. E dentro da ciência cognitiva, eu tenho as áreas do saber. Quando eu digo que são áreas do saber, eu estou falando que eu tenho aí a psicologia, a fisiologia, a medicina, por que não? Eu tenho também a biologia. Hoje nós temos um campo da biologia muito próximo, né? A psicobiologia no campo da psicologia, como uma área de estudo da psicologia. Você tem a antropologia, você tem todo o aparato olha só, da neurociência, toda a articulação da neurociência. O que vai acontecer a partir daí? Começa uma grande discussão, né, sobre o que é inteligência, o que é a cognição e o que é mais importante, pessoal, o que é a mente. O que é a mente? Eu acho que é o primeiro momento que nós precisamos discutir é o conceito de mente. Por quê? Porque vários distúrbios eles alteram, né, a estruturação disso que nós chamamos mente. Mente como produto, né, logicamente, das sinapses, do cérebro, das atividades cerebrais. Porque nós sabemos isso, e o que é o pensamento, o que é a linguagem,
o que é principalmente a memória, né, a bioquímica da memória, do Eric Kandel, por exemplo. Daqui a pouco eu vou apresentar alguns livros importantes para a compreensão do assunto que nós estamos falando. E aí você começa a estudar também os distúrbios que vêm a partir daí. Entre os diversos distúrbios que nós temos, tanto distúrbios psicopatológicos como distúrbios do neurodesenvolvimento, nós precisamos ter uma base estrutural do conhecimento. E que justamente é essa questão, né, do que nós chamamos mente, do que nós chamamos cognição. E a cognição é isso, o produto da articulação dos diversos módulos cognitivos, os módulos atencionais, os módulos perceptivos, a memória operacional, a memória de longo prazo. Olha só. Então, todo o processo de compreensão ele parte da estruturação da cognição. Eu sempre falo que a psicologia cognitiva, e por favor, quando eu falar psicologia cognitiva, não compreender como terapia cognitiva, é uma outra coisa, tá? A psicologia cognitiva como uma área da psicologia, porque terapia, né? As psicoterapias fazem parte de uma outra área que não da psicologia, obrigatoriamente. Quando eu digo isso, estou dizendo o seguinte: psicologia é uma coisa, psicoterapia é outra. Então, a psicologia cognitiva, ela é a possibilidade do indivíduo compreender o seu entorno, compreender o mundo que o cerca, compreender a realidade vivenciada. Sem essa compreensão, vai haver uma sequência de distorções. Essas distorções são terríveis na nossa vida, porque eu vou o quê? Eu vou olhar para o mundo, eu vou vivenciar uma dada realidade e eu vou compreender aquela realidade como algo, né, distorcido. Como consequência disso, o meu comportamento ele vai refletir a minha interpretação, né, da realidade que eu vivencio. Então, se eu interpreto de forma errada, o que acontece? Nós vamos ter um grande problema, né, comportamental, obviamente. Por quê? Porque eu vou reagir não pela realidade existente, mas pela minha interpretação distorcida da realidade. E aí vem uma grande questão. Onde entra onde é que entra a distorção na vida desse indivíduo? Olhe bem, agora, o que nós precisamos compreender também quando nós falamos em termos de distúrbios, tanto distúrbios psicológicos, psicopatológicos, como distúrbios do neurodesenvolvimento, eu tenho aí uma dificuldade, né, na articulação desses modos cognitivos, gerando possíveis, olha o termo que eu estou dizendo, possíveis distorções. Por que possíveis? Porque eu vou ter um grupo de sintomas para uma estrutura psicopatológica ou uma estrutura do distúrbio do neurodesenvolvimento, e eu vou ter um outro grupo de distúrbio para outros distúrbios. Então, vamos dar um exemplo. Quando você fala, por exemplo, né, o que é um distúrbio, seja psicológico ou qualquer distúrbio na vida do indivíduo, é algo que não está funcionando adequadamente. Olhe bem, né, que está havendo algo que impeça que a estruturação mental do indivíduo ela exerça o seu pleno poder, né, autorregulativo, por exemplo. Olha o que acontece. Quando eu digo assim, o que é uma psicopatologia? É um grupo de sintomas. Né? O que é uma patologia? Pega, por exemplo, né, o espectro, porque hoje nós já falamos de espectro esquizofrênico. Né? Hoje já não. Você vai pegar o DSM-5, não vai falar mais de esquizofrenia. Vai falar sobre o espectro
esquizofrênico, né? Parecido com o mesmo conceito que nós temos de espectro no autismo, né? Eu digo, o conceito de espectro, não da patologia em si. Mas o que acontece? A estruturação da patologia chamada esquizofrenia, ela se dá a partir de um grupo sintomatológico. Por que espectro? Porque esse grupo de sintomas ele foi ampliado. Então, assim, é muito difícil você categorizar todos os sintomas que caracterizam o espectro, por exemplo. Então, nesse sentido, o que é que vai acontecer? Vai acontecer que nós precisamos compreender como isso afeta a mente do indivíduo. E aí eu retorno ao meu discurso inicial. Por que eu me referi a 1950, né, ao Congresso lá de 1956, de Ciência Cognitiva? Justamente porque foi a partir daí que começa a haver uma teorização sobre o que é a mente, principalmente o conceito de inteligência, né? E a discussão sobre inteligência artificial. Você vai ver o que é o computador. O computador é uma tentativa, né, de reprodução da mente do indivíduo. Só tem um detalhe: o computador ele não consegue desenvolver um raciocínio como a mente do indivíduo. Ele não consegue desenvolver um pensamento, ele tem que ser programado. O conceito de inteligência artificial, ele parte do princípio que o computador, por si só, vai aprender. Mas o próprio processo de formação do pensamento, ele é infinito para a capacidade humana. Então, o que é a formação do pensamento? É a combinação sequencial de conceitos. Combina um conceito com outro conceito e gera um novo conceito. Eu vou fazendo isso indefinidamente. Olha só. E infinitamente também. E essa é a grande questão da formação do pensamento e é um dos grandes empecilhos no desenvolvimento da inteligência artificial. Uma máquina que pense, por exemplo. Não se conseguiu até hoje criar uma máquina que reproduza o que nós chamamos mente. E aí, novamente, eu retorno a esse congresso, porque é a partir daí que a teoria ou as teorias do psiquismo, olha que eu estou fazendo outra coisa agora, né? Teoria do psiquismo não é a teoria da mente, não é mente. Psiquismo não é mente, certo? O que vai acontecer? As teorias do psiquismo, que antes eram enaltecidas, começam, né, a ter um declínio. E o conceito de mente começa a tomar forma, começa a ser ampliado e começa a ser comprovado com cada vez mais a evolução que nós temos da neurociência. Porque a mente é o processo que ocorre a partir daqueles bilhões de sinapses, olha só, dos bilhões de sinapses que nós temos. A teoria, né, a mente é produto dessas sinapses. E aí, as teorias do psiquismo entram em declínio, porque não existe comprovação. Tanto que você vai ver, quando você começa a falar nessas teorias do psiquismo, você vai ver que cada uma vai dizer que o homem funciona de um jeito. Então, você pega a psicanálise, ela vai dizer como é que o homem funciona, uma teoria. Você pega as teorias da aprendizagem, elas vão mostrar como o ser humano funciona. Você pega, por exemplo, a teoria da Gestalt, a Gestalt vai mostrar como o mundo funciona. E assim vai. As teorias do psiquismo, mas que não conseguem haver uma comprovação da existência, a não ser através da observação e da interpretação que é dada pela própria teoria. Então, a psicanálise fala do complexo de Édipo, mas a única comprovação do complexo de Édipo é a teoria psicanalítica. Você pega a teoria do surgimento da neurose, cada abordagem vai ter uma teoria sobre o surgimento da neurose. Então, o que acontece a partir daí? A mente, o conceito de mente,
começa a tomar forma e nós começamos a estudar que a articulação desses processos cognitivos que nós aprendemos na faculdade como processos psicológicos básicos, que eu acho que é a disciplina mais importante da faculdade, ou uma das mais importantes de uma faculdade de psicologia, é o que nós chamamos de processos psicológicos básicos. Você não entendeu isso, não aprendeu, ou foi mal elaborada a disciplina, você vai ser ineficaz na sua prática profissional, não é? Lamentavelmente, porque tudo parte daí. Não importa se para as teorias de psiquismo ou para as teorias da neurociência ou da ciência cognitiva ou da psicologia cognitiva ou principalmente da neuropsicologia, porque todos nós vamos precisar da compreensão dessa perspectiva. Bom, logicamente eu estou falando de uma introdução para que a gente possa compreender a importância de uma distinção entre as teorias do psiquismo e aquelas perspectivas que nós chamamos de ciência cognitiva, né? Porque numa perspectiva só. Porque estou dizendo assim, porque tem um grupo de teóricos que estuda só memória, outro grupo de teóricos estuda só processos atencionais, outro grupo vai estudar linguagem. Então, assim, eu tenho aí perspectivas diferenciadas no estudo sobre esses módulos cognitivos, que é muito importante a gente compreender esses módulos cognitivos.